Fala, turma! Então, estamos hoje aqui para a primeira conversa da segunda temporada do Asterisco. Já tivemos a live com o Ricardo Bezerra e com a Paula Marchiori, onde a gente explicou um pouquinho a proposta dessa temporada, que é a de abordarmos um único verbo. Esse verbo é o verbo evoluir. A gente entende que existem tantas demandas por evolução, a evolução do capitalismo, da democracia, do comportamento ético, da relação com o meio ambiente, que seria um ótimo tema para ser transversal. E a gente aborda sobre múltiplos pontos de vista, com as várias conversas durante o ano, essa mesma demanda, essa mesma necessidade, de tão premente que ela é. A primeira conversa foi com o Luiz Alberto Oliveira, que é um sujeito que eu admiro muitíssimo, um amigo querido de longa data. Nos conhecemos lá em 2008, no momento em que ele estava liderando o processo de criação do Museu da Manhã, do qual ele foi curador até o final do ano passado. A gente até contribuiu naquele momentinho lá do início, na cria, enfim, foi super bacana. E a conversa hoje passou, obviamente, ele gostou da provocação, né, da ideia de explorar esse verbo evoluir. Ele começa com uma abordagem mais ligada à dimensão biológica e traz uma visão quase poética para a potência da natureza de promover evolução, de promover inovação, de um jeito incrível, estabelece uma conexão entre o micro e o macro, genial. Depois a gente passa por uma urgência na perspectiva dele de que a ciência comece a assumir um papel quase que ativista e de resistência ao negacionismo que a gente vê se espalhando pelo mundo, porque aí existe uma ameaça real e profunda. Depois passamos um pouco pelo papel das marcas, das companhias, nesse processo que ele chama de construção de uma ponte para futuros desejáveis. Foi super bacana a exploração e terminamos a conversa de uma maneira muito otimista. Ele traz aí, enxerga um caminho enorme de muitas oportunidades para a gente se movimentar e promover com convites e com narrativas atraentes e engajadoras, né, um comportamento mais conectado, menos pragmático, mais conectado com esse futuro que a gente ambiciona construir. Então é isso, acompanhe o papo aqui. Quem ainda não é inscrito no canal, faça isso, ativa lá o sininho para receber as notificações e também assine a nossa newsletter, porque ela dá acesso a conteúdos específicos e exclusivos só dessa turma que está nesse e-mail, como por exemplo as dicas que o Luiz vai postar aqui de conteúdos, livros, enfim, vídeos, materiais que ele acha que possam ser inspiradores e que tenham a ver com a nossa conversa, tá bom? Confiram aí, foi incrível, vocês vão adorar. Fala, Luiz! E aí, Fred? Tudo bem, cara? Que prazer estar com você aqui de novo. Prazer é nosso, Fred, você sabe. Nossos encontros, né, por essa vida aí nos últimos anos sempre foram tão especiais, que eu tenho ótimas lembranças assim, da gente começar a conversar e não parar mais, e as festas, os encontros, os lugares. É verdade. Que para trás a gente decidiu ter um tema em comum em todas as conversas que teremos até o final do ano. E esse tema me parece muito pertinente, que é o tema da evolução. Né? Escolher um verbo, que é evoluir, e abordarmos com pessoas diferentes esse desafio. A democracia tem que evoluir, o capitalismo tem que evoluir, o que não falta é demanda, o que não falta é briefing para a evolução. E você, com a sua trajetória, a sua formação física, a sua pós-graduação, o seu doutorado em cosmologia e a sua experiência de tantos anos como curador do Museu da Manhã, que basicamente estava olhando para onde vai a humanidade. Né? Sim. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como é que você entende esse verbo evoluir? Sabe, assim, no sentido bem explícito, assim, concreto. Ô Fred, olha, acho muito bacana você pegar a evolução, o conceito de evolução, e você começar a abordá-lo ressaltando o aspecto do verbo evoluir, ou seja, da ação de evoluir, do processo de evoluir. Então, a evolução não ser uma coisa, a evolução ser um processo. Por que isso é tão importante? Porque nós somos herdeiros de uma visão de mundo coisificada. Querendo dizer o quê? É como se o mundo, e quem nos ensinou foi ninguém menos que Aristóteles, né? Tem 2.400 anos essa tradição, o mundo seria uma coleção de coisas, uma coleção de indivíduos, ou seja, de matérias organizadas a partir de uma forma.
Então é como o modelo da cunhagem de moedas, né? Você tem uma superfície metálica lisa, sem marcas, homogênea, você não distingue nada dela, e você tem uma forma de fora. Você aplica repetidamente a forma e você vai ter então surgir os indivíduos moedas de 1 centavo, 5, 10, e essas coleções de moedas vão ser as espécies. A espécie 1 centavo, a espécie 5 centavos. Então o mundo seria essa coleção de coisas. O que fica oculto aí? O processo pelo qual esses indivíduos e essas espécies vieram acontecer. É tudo resumido a esse momento transcendental em que você pega a forma já pronta e você aplica e já sai o indivíduo prontinho, não tem nem resto, sobra nada. Então essa ideia do mundo como coleção de coisas exclui a ideia de que as formas podem mudar no tempo. E a ideia de evolução é a ideia de que esta mudança das formas no tempo, ela mesma tem uma forma. Sim. O processo de evoluir tem uma forma. E a forma, no caso da evolução biológica, a gente pode falar de evolução das cidades, evolução das línguas, pode falar de evolução de muitas coisas, mas a evolução biológica, o nosso primeiro grande paradigma sobre evolução, ela tem uma regra, a regra é a seleção natural, a partir de mutações imprevisíveis, a partir de uma incerteza básica, de um fervilhar dos limites profundos das coisas, das raízes das coisas, você vai tendo esses encontros vão compor, vão decompor, vão aumentar a potência, diminuir a potência, vão agregar, vão desagregar, e com isso então você vai tendo uma mudança das formas dos seres ao longo do tempo. Por que isso é extraordinário? Porque a evolução biológica, o conjunto dos seres vivos, ele é um meio de colocar em contato a rapidez molecular, rapidez infinita, praticamente infinita, das reações moleculares, microscópicas. Então, uma reação de formar um DNA ou desfazer o DNA é milionésimos de segundo. É quase inapreensível a nossa vista desarmada. E os grandes processos ambientais que vão vão agir sobre o conjunto das espécies são o quê? Erupções vulcânicas, choques de asteroides, mudança climática, mudanças no teor da atmosfera. E esses processos são da ordem das dezenas de milhares, das centenas de milhares, dos milhões de anos. Então, o que a vida faz é pôr em contato as dimensões infinitesimais do reino das moléculas com a macrodimensão das características ambientais, em última instância, astronômicas. Então, as moléculas postas em contato com o Sol. Isso é que a vida faz. Isso é alguma coisa absolutamente extraordinária e traz a vida, o funcionamento da vida, e depois, mais ainda, mais acelerado ainda, o pensamento, o que ele faz é trazer um ritmo, um andamento muito mais alegro, muito mais prestíssimo em relação aos andamentos lentos, dos processos físicos, químicos, etc., que são o fundamento disso tudo. Esse processo tem uma temporalidade bem mais lenta e a vida vem e fala, não, vamos produzir muitas formas. Forma, não para de produzir, não para de inovar. Evolução é inseparável, e você sabe, Fred, de inovação. Perfeito, cara. Que lindo isso, cara. Que incrível essa imagem, né, do micro, da molécula interagindo com o astronômico, com o cósmico, né? E é isso que acontece. E essa obsessão da natureza por inventar, né, por inovar. Eu obviamente penso nisso o tempo todo, até como um estudioso da biomimética, usando a natureza como fonte de inspiração para os nossos processos criativos. Eu fico sempre muito intrigado com essa obstinação, né, por estar sempre... E tem, obviamente, uma das premissas que eu reconheci desse tempo todo é a ideia de que quanto mais diversidade você tem num ecossistema, mais resiliente ele é. Então, essa obsessão talvez seja motivada por uma outra obsessão, que é manter o vivo vivo, né? Ou seja, a vida precisa prosperar. E quanto mais variedade eu tiver num ecossistema, mais chance eu tenho de garantir essa trajetória positiva e de perpetuação da vida, né? Essa é uma das razões, né? Agora, tem uma coisa que eu também uma conclusão, que eu vou tirando essas conclusões irresponsáveis no meu processo. Eu costumo dizer que a natureza é conservadora, por outro lado, porque ela tem uma obsessão por economizar energia.
E mudar significa gastar energia e significa colocar o vivo em risco. Porque se eu estou num lugar de conforto, eu estou economizando energia e eu estou preservando a minha autossobrevivência aqui, né? Se eu vou arriscar ir para um outro ambiente, um outro destino, ou tentar usar outros recursos, eu estou gastando energia, porque, né, isso exige novas competências, o que for, e eu estou me arriscando. E a natureza não gosta disso. Então eu costumo dizer que a gente arrasta, de uma certa maneira, uma âncora biológica. Sim. Então parece meio contraditório essa obsessão por inovar, por mudar, e esse comprometimento assim, com a economia da energia e com a preservação da vida. E o processo evolutivo ele acontece muito a partir do desconforto. Porque se você está confortável, eu costumo dizer, cara, o cara que está lá não muda de casamento, Sim. não muda de emprego, porque tem um certo conforto que ainda é menor, que ainda é maior do que o desconforto que o moveria numa direção nova. Você sente assim? Como é que a gente pode começar a fazer um paralelo dessa dimensão da evolução biológica para uma evolução mais comportamental, que continua sendo biológica, porque o nosso comportamento também é uma declinação da nossa relação com a natureza e da nossa biologia, né? Como é que você vê isso e como é que você vê esse momento especialmente, que é um momento de extremo desconforto para a humanidade, né? E que de uma certa maneira tem chance de empurrar a gente em uma direção que eu sempre, como um cara otimista, acredito que pode ser melhor, essa sacudida, mas ao mesmo tempo com consequências já muito danosas e muito complexas, né, para a nossa sociedade, para o nosso modo de vida. Como é que você vê isso? A médio prazo, Fred, esse momento que a gente está vivendo, ele vai precisar ter um caráter pedagógico, nos chamar a atenção para algumas coisas. Veja, você pode dizer que os indivíduos, na sua relação com o seu meio imediato, são regulados, os seres vivos são regulados precisamente por esse princípio da preguiça, o princípio do menor esforço, o princípio de poupar energia. Isso é uma regra fundamental. Nosso metabolismo funciona assim, nós digerimos os alimentos e fazemos nossos movimentos sempre regulados por esse princípio, mas tem uma questão. Essa relação com o contexto, com o ambiente muda. Então, o ambiente inclusive inclui outros organismos, outros seres vivos, né? No nosso caso, outras pessoas. A mudança do ambiente obriga a que você tenha que despender esse esforço, porque agora perseverar no que você já não está resolvendo, não vai mais resolver. Você vai ter que perseverar de outra maneira. Então esse jogo entre perseverar, manter e o jogo de inovar, o jogo de variar, ele requer uma abertura essencial, uma incompletude essencial. Se você for demasiadamente completo, fechado, finalizado, todas as pontas amarradinhas, qualquer mudança na sua relação com o contexto, com o ambiente, vai esgarçar. É necessário que você tenha essa abertura, esse inacabamento, essa inquietude, para que você possa fazer nova ligação. Essa nova ligação produzir um novo modo de contato, uma nova interface, um novo meio de interagir com o ambiente. Então, é um jogo, de fato, entre o perseverar, né, e o renovar. E esse jogo vai se dando a partir do encontro dessas grandes causas ambientais, essas grandes mudanças, né, e o cotidiano imediato, local, do dia a dia, do momento, do agora. Então, o sempre em contato com o agora. É mais ou menos aí que se desempenha esse drama, ou essa tragédia, essa comédia, vai depender da situação. E o momento que a gente vive é o momento que nós vamos precisar aprender dele, a emergência. Nós vivemos uma sociedade tão sofisticada, tão densamente rica de relações entre locais, pessoas, modos de agir, comportamentos, produções, etc. Hoje, a nível terráqueo, a nível planetário, a nível global, que é a emergência de uma entidade biofísica com a dimensão de um fio de cabelo dividido em 20 mil partes, que é o tamanho médio de um vírus do tipo do Covid, interrompeu o funcionamento da máquina global em 3 meses. Não foi 3 mil anos, 3 milhões de anos, não. Em 3 meses, a máquina capitalista global parou. 4 bilhões de pessoas, mais de metade da humanidade, entrou em lockdown. Sério ou mais amplo ou menos, mas não importa. Nesse momento, ficou muito claro que o modo como nós estávamos vivendo não seria como nós iremos viver daqui para frente. Ao contrário do que dizia o poeta Cazuza, não seremos os mesmos,
não veremos como nossos pais. Vamos viver de uma outra maneira. Então, nós temos que compreender agora, e é esse o sentido educativo, que, sendo uma espécie hoje planetária, o conjunto das nossas ações envolvendo o planeta, primeiro, as reações do planeta se darão em nível global, não só mais em nível local, e as nossas próprias ações serão contexto para a continuidade delas. O fato de que nós somos globais, nós somos agora parte do planeta, e nós daqui para frente do planeta, nossa presença será marcante nesse sentido. Então, precisamos compreender que nas nossas diretrizes, nossas ações, precisam agora ser guiadas por um conjunto de valores que incorpore a longa duração. Não seja imediato, que as gerações futuras, na presença futura de outras gerações, sejam um valor, como já foi em outras sociedades. Nós estamos esquecidos disso na sociedade capitalista moderna contemporânea. Estamos esquecidos disso. Mas vai ser necessário que a gente tenha essa visão de médio e longo prazo, várias gerações, pensar um século à frente. Isso que eu vou fazer hoje vai ter um efeito, vai ter uma consequência daqui a 1000 anos. Se você explode bombas atômicas na atmosfera, como a gente fez com algumas centenas nas décadas de 60 e 70, você vai distribuir no mundo inteiro uma camada de material radioativo que vai ter duração de dezenas de milhares de anos, e isso é inteiramente artificial. Não há nenhum processo natural capaz de fazer isso. Então nós estamos legando ao nosso amanhã coletivo, né, um aumento do nível de substâncias radioativas na película muito fina, delicada e preciosa que sustenta a nossa vida. Então, esse tipo de fato, né, é preciso ser levado em conta quando a gente for conceber nosso amanhã. Nosso amanhã ele é sempre realizado agora, porque hoje é o lugar da ação. Mas essa ação precisa incorporar agora valores que digam, não, para gerações futuras, como é que elas viverão, como é que elas se encontrarão com as consequências dessas nossas escolhas. Então vamos precisar de uma nova bússola, um novo compasso ético, né, no sentido de afirmar a vida, e afirmar a vida, não só a vida agora, essa vida que nós já sabemos vai se prolongar, vai se desdobrar, vai se aumentar, vai se estender para além de nós. E você acredita que o tamanho do desconforto que a gente está vivendo agora, esse fato, acho que até surpreendente, de uma certa maneira, muita gente até já imaginava, já, né, tem as previsões aí, enfim, registradas inclusive, mas eu acho que a gente foi meio pegos de surpresa na nossa arrogância, né, e realmente esse vírusinho, que é um único vírus, é um único episódio, fico imaginando o que pode acontecer quando a gente pensa em mudanças climáticas, quando você começa a ter um processo encadeado, né, entrópico, o castelo de cartas desmontando, o tamanho da consequência. Você acha que esse desconforto é suficientemente poderoso para romper a nossa inércia e para abrir espaço para essa reflexão de mais longo prazo? Você de verdade acredita nisso? E o que você acha que a gente precisa fazer para estimular, sei lá, né, assim, né, a gente, de um modo geral, indivíduos, né, cidadãos, o que eles podem fazer de fato para estimularem um nível de consciência ampliada para essa necessidade, para essa urgência? Ô Fred, veja, tem duas coisas. A primeira é que nós vivemos uma situação em que, ao contrário do que era a tradição dos cientistas, das sociedades científicas, de se manter distanciados do que era a arena política, hoje a ciência, o conhecimento, ganhou uma dimensão política, efetivamente política, inegável. O que é política? Aquilo que diz respeito ao coletivo da humanidade, coletivo das pessoas. Tudo que for coletivo é imediatamente político. Então, a ciência, ela necessariamente tem que assumir um papel político, nesse sentido de dizer, uma civilização que vá de encontro às leis fundamentais da física, da química, da biologia, da ecologia, da termodinâmica, não sobreviverá. É tão simples quanto isso. Você não dá para negociar o segundo princípio da termodinâmica. Não, chega um pouquinho para lá, eu te dou aqui uma propinazinha aqui por baixo do ponto. Não rola isso. Não tem negócio. É impossível. Não tem negócio. Então, é preciso incorporar este conhecimento, e esse conhecimento é vasto, é sólido, é bem fundamentado. E, a partir daí, fazer as escolhas, estabelecer as diretrizes, cometer os erros, o que está tudo bem. Agora, a atitude política negacionista de acreditar que opinião e crença têm o mesmo valor
que a ciência, nesse sentido de construir as pontes para o amanhã, isso é um equívoco fatal. Fatal. E o que demanda, isso é uma novidade, né? Demanda dos cientistas, da sociedade científica, uma postura política. Perfeito. De irem para a arena, irem para os parlamentos, irem para o debate público e dizendo, não, o que a ciência está dizendo é isso. Vacina cura. A Terra é redonda. A gente afirmar essas... É inacreditável a gente ter que fazer isso em 2021, né? Isso é surpreendente, né? Você podia imaginar que a gente pudesse ter esse retrocesso maluco, cara? Isso era uma coisa que passava pela cabeça de alguém, e é planetário, né? Não é só aqui. Né? É um movimento, tem lideranças políticas, próximos religiosos, tem grandes empresários, fomentando a ignorância e a superstição, atacando o conhecimento baseado em evidência, meramente por interesse local, por interesse circunstancial. Não estão pensando, né, no médio e longo prazo, não estão pensando nos próprios filhos. Um certo aspecto, assim, quase um morticínio, aí, uma pulsão de morte aí nessa história. Por outro lado, nós hoje, Fred, já temos os meios, já possuímos os meios técnicos, se nós fizermos as escolhas certas, de construir uma ponte sustentável, uma ponte viável para amanhãs positivos. A mudança virá, a mudança é a regra de tudo, será uma mudança intensa, e nós temos cenários de amanhã mais graves e menos graves, mais destrutivos e mais positivos. Nós já temos os meios técnicos de fazer as escolhas que vão nos levar para cenários positivos. Cenários de uma mudança climática atenuada, uma diminuição da biodiversidade restrita, uma diminuição da desigualdade obscena das sociedades. Tudo isso nós temos os meios de fazer. Então, nosso debate hoje, veja você, é essencialmente político, é ético e político. Como nós queremos viver em conjunto, uns com os outros, como queremos viver com os outros da natureza, que são hoje, agora, nossos interlocutores. Nós temos os meios para... Não precisamos esperar viagem mais rápida do que a luz. Não precisamos esperar teletransporte quântico. Não precisamos disso. Já temos os meios. Agora, precisamos fazer as escolhas. E então, a escolha é essencialmente um debate político, não é nem técnico, nem científico. O que eu acho incrível é que a gente já pode ter essa clareza de que, sim, há amanhãs viáveis. E, por outro lado, também podemos ter a clareza de que há amanhãs inviáveis. E que isso vai depender das nossas escolhas, Fred. Perfeito. E aí você passa para um lugar, quando a gente mantém, né, a conexão com o verbo evoluir, da necessidade de evolução da própria democracia, quando a gente fala do lugar político, a democracia como o pior sistema que a gente usa, tirando os outros todos, né? Mas que está aí desafiado, porque a gente está vivendo crises de representação no mundo inteiro, né? E o que a gente está vendo no Brasil nesse momento acho que talvez a caricatura dessa crise, e ao mesmo tempo o próprio capitalismo, que vem aí de língua de fora há muito tempo e precisa efetivamente, já que ele é também, né, o sistema que melhor performou até aqui, também precisa de uma evolução radical. E é interessante porque quando você fala dessas pontes com o futuro, né, da gente realmente ter um tipo de comportamento, atitude e empreendermos a construção de uma nova lógica, eu não consigo ver incompatibilidade entre essa nova lógica desejável e o mundo dos negócios. Pelo contrário, eu acho que existe uma oportunidade gigantesca, e é um pouco que a China já percebeu, né? E felizmente agora, de uma certa maneira, os Estados Unidos vão fazer um contraponto a isso, porque o Trump estava jogando contra, e agora o Biden certamente vai investir nessa direção, da gente achar uma trilha em que o capitalismo possa ser o grande, e aí essa é um pouco a minha visão, eu queria te ouvir. Eu acredito muito, eu costumo dizer que as marcas, as companhias, né, e aí até voltando para o próprio conceito de evolução, né, o que eu digo é que quando uma espécie está desafiada a evoluir, que é o que eu acredito que hoje o Sapiens, a situação que o Sapiens se encontra, é um desafio evolutivo, basicamente, ele, por uma mudança de contexto, ele precisa buscar competências essenciais acumuladas na sua bagagem, inclusive de conhecimentos ancestrais, enfim, tudo que ele acumulou até ali, um pouco do que você falou, né, tudo que a gente já tem hoje, né, como ferramental pronto para ser aplicado,
para então poder responder essa mudança do meio. E um pouco a visão que eu tenho, pela minha experiência de 30 anos como consultor, né, trabalhando com grandes empresas, e a minha visão meio crítica mesmo com o pensamento de design, é que não existe nenhum lugar onde a inteligência humana esteja concentrada num nível mais elevado do que nos laboratórios das companhias. É claro que as universidades têm um poder importantíssimo nessa história de abastecê-los, né, de uma certa maneira, e os lugares mais desenvolvidos conseguem estabelecer esse link. E o Brasil, infelizmente, não tem essa tradição, né, de link entre academia e eu, né, com 20 anos como professor da PUC, vi isso na prática, um distanciamento equivocado. Então, nessa hora, se você imagina que esses caras são os caras que vão construir, vão dar materialidade para o nosso futuro, eles precisam pegar, agarrar com unhas e dentes e usarem todas as suas competências essenciais, que são particulares, cada empresa com uma competência, para entregarem para o mundo, para construírem essas pontes com o futuro. E que serão ótimos negócios, serão os negócios do futuro. Como é que você vê essa coisa da iniciativa privada, do capitalismo evoluindo e essa conexão com a democracia? Porque se o poder público também não criar estímulos, né, para o que tem menor impacto ambiental e desestimular, tem um lugar importante, né? A gente vê com a pandemia também é importante do Estado, né? Como é que você vê essa relação, cara, no processo evolutivo? Fred, veja, eu acho que é o momento mais rico de oportunidades, precisamente porque a crise é a mais geral, profunda e aberta que nós já vivemos. Nunca houve tanta oportunidade. E o ponto de partida que eu entendo é, se a gente pensar que as espécies, elas progridem, elas alcançam a sua melhor performance existencial, se a gente pode dizer assim, no âmbito da biodiversidade, da diversidade, ou seja, quando muitas espécies coexistem, então elas têm muitas relações entre si, em muitas dimensões, muitas variedades, formam competições, formam colaborações, encontro, desencontro. Os ambientes mais diversos são os ambientes mais ricos e locais de grande inovação, de grande fonte de inovação. Porque o ritmo ali é sempre o ritmo animado, né? Não tem marcha lenta ali. No caso das coletividades humanas, o que corresponde a isso é a democracia. Porque a democracia é o máximo de liberdade individual, no máximo do bem-estar coletivo. Que isso não é realizado é outro problema, mas o ideal, o modelo, é esse modelo de que eu espontaneamente abro mão de parte da minha autonomia absoluta para conviver bem com você. E nós dois, então, ganhamos nisso. Eu mantenho liberdade, você mantém liberdade, e nós dois juntos obedecemos certas regras, que não foi um tirano que nos impôs. Uma regra que nós aceitamos. Então, eu entendo que a biodiversidade humana é também uma polidiversidade, uma diversidade política. É essa de que cada um de nós, enquanto cidadão, poder dispor dessa abertura de colaborar, de se associar, de se desassociar, de inventar. Então, eu entendo que o nosso horizonte imediato é o horizonte do reconhecimento, né, de que os espaços democráticos são os espaços onde os maiores avanços, maiores aperfeiçoamentos, as maiores transformações podem acontecer. Qualquer tirania será limitante em relação a esse espaço de máxima abertura, que é o espaço público democrático. E as empresas, essas grandes entidades, esses grandes ecossistemas, que hoje são as empresas, né, podem se inspirar de fato na relação das espécies biológicas e compreender que essa diversidade é um momento, né, de você promover a adaptação à nova circunstância, ao novo competidor, ao novo colaborador, né? E você, com isso, então, você não, vou adequar a minha arquitetura interna para responder a essa mudança da conjuntura ambiental. Assim a vida faz, assim as empresas fazem, e assim as empresas poderão fazer. O que eu acho fundamental, Fred, é que nós nos libertemos do imediatismo, do instantaneísmo, do lucro absoluto máximo agora. A ideia de que se você escalonar um processo, você vai ter mais benefício, não instantaneamente, mas a médio e longo prazo, que outros usufruirão desse benefício e que isso, em última instância, faz parte do seu agir.
Em suma, eu entendo que o capitalismo precisará passar por uma mutação ética. Né? O capitalismo tem sido guiado pelo paroxismo do momento e o capitalismo vai ter que ser guiado por esse processo de longo curso. Né? O capitalismo já se expandiu no espaço, já envolveu o planeta inteiro, até o fundo do mar tem preço, já agora, né? Então o planeta inteiro está envolvido pelo capitalismo. Mas o problema do capitalismo, então, agora não é mais se expandir no espaço, é se estender no tempo, é se tornar sustentável, né, para poder perseverar. Esse desafio, as lideranças empresariais vão ter que ter clareza de que não haverá cenário em que mais oportunidades vão surgir do que nesta adaptação, né, desse vasto sistema, que hoje é planetário, repito, né, da adaptação dele para o médio e longo prazo. Então, Luiz, isso que você acabou de falar, né, os empresários, por exemplo, precisam se convencer, e eu acredito também, né, tem um amigo meu que diz que fazer consultoria é fazer respiração boca a boca com defunto. Ele acha que não tem jeito. Mas eu continuo acreditando que tem, sabe? Eu continuo acreditando que não vale a pena jogar fora nesse tipo. Eu vejo, de fato, muitos empreendedores, líderes, até por novas gerações também assumindo, isso é uma coisa importante, né, em organizações familiares, novas gerações que já vêm, como o Sidney, que é nosso amigo em comum, Sidney Partioli, que diz que a humanidade está sofrendo uma mutação, né? Então que essas novas gerações já vêm com esse instinto de sobrevivência, talvez, que é a maior motivação para a evolução na natureza, ativado. Mas como é que a gente faz para aumentar a amplitude do convite? Para fazer com que mais empresários, mais líderes políticos e até mais cidadãos, porque eu acho que não adianta a gente pensar só nos líderes, né? A gente precisa ter cidadãos que estejam sensíveis e cobrando essa atitude. E aí eu acho que tem uma coisa, aí até muita tua experiência no Museu da Manhã, né, de construção de narrativos. Sim. De construção de convites, de provocações. Qual é a maneira de fazer com que esses convites sejam efetivos? E a gente opera muito aí num contraponto entre o lugar meio do medo, da culpa, da tartaruga com plástico no nariz, e um lugar que é um lugar que eu pessoalmente acredito mais, eu quero muito te ouvir, que é, inclusive como a natureza faz, a natureza quando quer engajar uma audiência, ela engaja através do desejo, não através da culpa ou do medo. Então, Sim. como é que você vê isso? Você fala dessas oportunidades incríveis que estão, né, aí no horizonte, como é que a gente reverbera, amplifica a potência e a amplitude das narrativas, dos convites? Fred, veja, todo conhecimento, no fundo, é contar uma história. O conhecimento humano, ele surgiu quando a potência da fala se desenvolveu e você pôde condensar na conversa as memórias, as vivências, né, que você tem, você transmitir para frente, transmitir adiante, durarem mais do que você, durarem mais do que a sua voz efetiva, né, a sua voz ouvida, retransmitida. Então, o contar a história é o fundamento de todo conhecimento. E como você falou, a história bem contada é a história que é entremeada de desejo. E ao ser escutada, esse desejo floresce em muitos que estejam com o ouvido atento. Floresce o desejo, floresce mas e se? E se tal ação fosse empreendida? E se tal ideia fosse superada, né, e outra ideia fosse... Então eu entendo que se trata agora de os proponentes dessa visão da resiliência, da perseverança produtiva, da construção da ponte viável para os amanhãs desejáveis. Acho que todos nós, muitos de nós, é exatamente isso que a gente busca, é isso que a gente propõe. Nós sermos capazes de elaborar narrativas sedutoras, narrativas que indiquem, por exemplo, quantas oportunidades existem em você adaptar a cidade, né, ao ambiente real da cidade. Então, nossa metodologia até agora, vou dar um exemplo só, foi retificar os rios. Retificar os rios, especialmente os rios que chegam na cidade, é você mudar o padrão de sedimentação. Não vai funcionar porque o rio retificado ele não retém sedimento da forma como o rio em meandro retém.
E a função da água líquida correndo entre terrenos é muito maior do que simplesmente conduzir o esgoto que você está jogando ali. Então, uma mudança nas formas de nós habitarmos terá imensas repercussões em todos os níveis de vida, no nível da saúde, no nível do lazer, no nível do entretenimento, da cultura, da economia. Tudo isso reverbera, porque hoje é muito claro, Fred, que nós compartilhamos um mundo só. Não tem mais outro, não tem mais o lá fora. Nós demos a volta, nós abraçamos tudo. Então é tudo aqui, literalmente. Nós estamos a 1,5 segundos de Tóquio. A gente pode conversar com o nosso amigo que está em Tóquio 1,5 segundos depois. Acabou a distância espacial. Tudo virou um grande agora, no qual todo o presente de todas as pessoas, de todos os acontecimentos, está todo mundo residindo ali, nesse vasto agora. Então, esse entendimento, me parece, se a gente souber contá-lo, se a gente fizer o nosso desfile rodar bem na avenida, ele inevitavelmente vai atrair quem tem meios e quem tem percepção e quem tem a ligação de investir para empreender e para inovar. E dessa inovação, essa soma de inovações, pode resultar uma nova constelação, né? Um novo modo pelo qual não é mais necessário que eu exproprie o outro, não é mais necessário que eu derrube um sistema que demorou 10 milhões de anos para ser constituído, que em 5 décadas eu destrua 1/3 dele. Não é necessário fazer isso. Pelo contrário, isso é estúpido. Né? Isso é uma atitude que depõe contra o benefício a médio e longo prazo. Então, eu acho que se nós soubermos contar essa história, Fred, e você é um contador de histórias, os consultores somos contadores de história, no fundo, né? A gente vai ser capaz de atrair a massa crítica necessária para promover essa mudança. Porque a alternativa não é legal. Não, né? A alternativa não é legal. Não. É verdade. Cara, que bom. Então você é um cara otimista. Você está acreditando que é possível, para começar. Você acha que a gente consegue ultrapassar essa sinuca de pico que a evolução nos colocou? Fred, a gente já vai lidar. Sim, isso não tem jeito. Eu tive a felicidade e a sorte de conviver muito tempo com o Dr. Oscar Niemeyer. Uma figura, e das muitas coisas incríveis que ele me ensinou, talvez a que mais marcou em mim foi ele com aquele olhar centenário, e assim, professor, chama de professor, veja você, professor, a luta é longa. Eu nunca esqueci, Fred. Então, para mim, não é otimismo ou pessimismo. Às vezes sou otimista, às vezes sou pessimista. Mas é muito clara a convicção, o entendimento. A luta é longa. E essa luta é que nós estamos lutando, e os que nos escutarem continuarão lutando também. Então, eu penso, eu olho as capacidades que a gente tem, olho, Fred, até onde a gente chegou. Dá para entender que uma espécie com poucas centenas de milhares de anos, poucos milhares de gerações, nós sejamos capazes de olhar para as estrelas e ler as estrelas, saber do que as estrelas são feitas, saber que nós somos estrela antiga, né? Sempre temos alguma coisa inteiramente nova no cosmos. A gente vê os nossos artistas, nossos grandes criadores. Qual o limite da arte? Qual o limite da criação? Não existe. Talvez seja infinito. Nós estamos trazendo um tipo novo de infinito, infinito da arte, infinito da beleza, da cultura, para o cosmos, que eu não sei se tem ou não tem, mas a partir de nós terá. Então, é impossível não ser mobilizado com esse entendimento, com essa visão, de que esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta, essa luta será longa, mas nós vamos chegar lá. Adorei a conversa, Luiz. Ô, Fred, muito verdade, bom. Cara, saí muito inspirado, espero que a turma que esteja ouvindo aqui também, acho que impossível não ter saído com as tuas explorações, né, com essas imagens que você abre nas nossas cabeças. E seguimos juntos, meu amigo. Vamos nos esbarrando pela vida, colaborando com o que a gente puder. Foi uma honra essa conversa. Botamos asteriscos nos is.
Botamos asterisco, inclusive. É isso aí, seguimos, né? Escolhendo as coisas para colocar os asteriscos, valorizando. Pois é. Muito obrigado. Muito legal, Fred. Obrigado a você. Um abraço para você. Gratidão a você. Valeu. Vamos falar. Abração.